Olá, pessoal. Vamos dar início, então, a mais uma aula. Hoje, então, a gente vai falar um pouco a respeito de soluções, né? Como é que são feitas as soluções? Então, vamos dar uma olhada no estudo das soluções. Bom, a primeira coisa que a gente pensa quando está fazendo, né, estudo de soluções é por que eu preciso estudar soluções, né? Eu coloquei alguns exemplos aqui, porque essa aula está direcionada para os alunos da farmácia, né? Mas por que é preciso saber preparar soluções corretamente para qualquer profissional que utilize soluções em seus experimentos? Por que será que é importante saber preparar soluções? E aí eu deixo essa pergunta aqui para os meninos da farmácia. Por que um profissional da área da saúde precisa saber preparar soluções corretamente? Tá? Eu peguei essa frase aqui, nesse site medicina.net, ele fala o seguinte, ó, uma das principais responsabilidades do farmacêutico é preparar medicamentos e soluções para os pacientes. Né? Então, é importante, né, no preparo dos medicamentos, conhecer e saber preparar corretamente as soluções, ok? Gente, para poder exemplificar o quão importante é o preparo de soluções, eu peguei um paper que fala a respeito de morte em UTI neonatal, né? Ou então de erros que aconteceram em UTI neonatal. E vamos dar uma olhada nas porcentagens de erro. Olha, erro de prescrição ilegível. O médico não escreveu direito, o farmacêutico pega o medicamento e dá o medicamento errado no paciente. Prescrição duvidosa. Será que realmente era aquele medicamento que devia ter sido dado? E a dose? A dose errada, né? Mais ou menos do que o necessário. Esses são alguns erros. E essa dose errada aqui é muito importante para a gente quando a gente está falando de preparo de medicamentos para o farmacêutico. Aqui, a administração incorreta, então, tem 35% dos erros. A droga errada, ou a dose errada, ou a via de uso errado, ou a diluição errada. Então, até para o paciente, né, sendo dado incorretamente para ele. Então, veja a importância da palavra dose e a importância da palavra diluição, elas são muito importantes para a gente quando a gente está pensando em preparo de soluções, ok? Então, veja a importância. Erros médicos que levam à morte. Qual a responsabilidade do farmacêutico no erro médico? Ele faz o preparo dos fármacos. Um outro exemplo, né, de caso clínico que a dose, né, ela foi prescrita de forma incorreta e o farmacêutico não se atentou para a dose, né, ele chegou a levar ao óbito de um paciente, né, é o caso chamado Tazocin. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado e pensar muito bem na responsabilidade que a gente tem quando está fazendo o estudo de soluções, porque se você preparar uma solução errada, a dose pode ser maior do que o necessário ou menor do que o necessário e o paciente pode vir a óbito, como foi esse caso aqui do Tazocin. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, tem mais coisas a respeito desse caso na internet. Mais um exemplo de como é importante saber preparar bem uma solução foi o caso aqui da Universidade de Nortúmbria, né, no Reino Unido. O que aconteceu? O pessoal estava fazendo alguns experimentos para verificar se alguns esportistas tinham desempenho melhor utilizando cafeína antes do treino. Então, o combinado era eles usarem 0,3 gramas de cafeína, né, em um copo de suco. Mas o pessoal foi fazer as contas, utilizou o celular para fazer a conta e o que aconteceu? Erraram a vírgula na hora de fazer a conta. Erraram a vírgula, então em vez de pesar 0,3 gramas, ou seja, 300 miligramas, eles pesaram 30 gramas. 30 gramas daria 30 mil miligramas, né, para dissolver em um copo de suco. Isso aqui corresponde a 3 cafezinhos. Isso aqui corresponde a 300 cafezinhos. E deram para as pessoas que estavam fazendo o experimento, para os atletas. O que aconteceu com os atletas? Foram parar na UTI, ficaram em coma, tiveram perda de memória, ficaram bastante adoecidos. Por quê? A equipe que estava preparando os medicamentos fez o cálculo errado da dosagem e pesou mais medicamento do que o necessário. Né? Então, vejam a responsabilidade que a gente tem quando vai preparar uma solução. Né? Se você fizer uma vírgula errada pode matar. Ou pode não curar, se você pesar errado e tivesse que pesar a mais. Né? Então,
eu queria dar esses exemplos para vocês antes de começar a parte dura da matéria, que é entender as soluções, entender os cálculos que vocês vão ter que fazer para fazer preparo de soluções corretamente, ok? Quais são os componentes de uma solução? Uma solução é uma mistura homogênea de um soluto e um solvente. Então, você tem que ter um solvente, algo que vai dispersar, algo que vai separar, sua amostra. Então, esse componente você vai ter em maior quantidade, e o soluto vai ser o que vai ser dissolvido, vai ser o que vai ter em menor quantidade. Então, ele vai ser dissolvido no solvente. Então, o leite com chocolate, o leite é o seu solvente, o seu soluto é o chocolate. Dá para entender, gente? Uma definição bastante ampla seria que uma solução é uma dispersão homogênea de duas ou mais substâncias moleculares ou iônicas, ou seja, você coloca um soluto dentro de um solvente e dispersa. Mas não é só isso. Um sentido mais restrito mostra que nas soluções, o soluto ele tem que ter um diâmetro inferior a 10 angstroms. Então, um exemplo disso seria o solo fisiológico, o álcool 70. Esses são bons exemplos de solução. Se o tamanho for maior que 10 angstroms, entre 10 e 1000 angstroms, nós vamos ter dispersões coloidais. O soluto, então, ele está com diâmetros entre 10 e 1000, E os exemplos que a gente tem disso daqui, a gelatina, dispersões de proteína, a fumaça. Então, essas dispersões coloidais aqui são partículas maiores dispersas. Então, elas não são realmente uma solução. Então, às vezes a gente vai tomar um medicamento e esse medicamento ele tá não na forma de solução, e sim na forma de dispersão coloidal, tá? Bom, o que mais que a gente pode ter? Dispersões grosseiras, Um exemplo de uma dispersão grosseira seria o leite de magnésia. A dispersão grosseira seriam solutos com tamanhos acima de 1000 angstroms, acima de 1 micrômetro. Então, são partículas muito grandes que estão dispersas, mas como elas são muito grandes, é até difícil que elas fiquem dispersas na solução de uma forma homogênea. Elas costumam sedimentar dentro do frasco. Então, aí você tem que ir lá e chacoalhar o frasco para poder conseguir que a solução fique homogeneizada, ok? Para que haja dissolução de um composto, o que vai acontecer é o processo que a gente chama de solvatação. As moléculas do solvente vão se direcionar para as moléculas do soluto, para os átomos, para os íons do soluto, independente de qual tipo de solução a gente tenha, elas vão se direcionar e vão englobar o íon, caso seja uma solução iônica, e vão separar as partes desse material sólido. Então, você vai ter separado parte positiva de parte negativa. Esse processo a gente chama de solvatação. Como que a água consegue fazer isso? A água tem um lado dela que tem uma densidade de carga mais positiva, então ela fica voltada para o ânion, que tem densidade de carga negativa. E ela tem um lado que a densidade de carga é mais negativo, então fica voltado para o lado mais positivo, que é o cátion, tá? Então, assim acontece o processo de solvatação. As moléculas do solvente vão englobar, vão ficar em torno do soluto. Pessoal, eu vou passar um vídeo aqui para vocês, bem legalzinho, que mostra o que está acontecendo na dissolução. Esse processo de solvatação. O NaCl, exemplo clássico de composto iônico, ao ser adicionado à água, sofre uma dissociação. Isto ocorre devido às interações entre as moléculas de água e os íons Na+, e Cl-, que formam o retículo cristalino do cloreto de sódio. Os hidrogênios da água interagem com os ânions cloreto, Cl-. Os oxigênios da água interagem com os cátions Na+. A gente pode classificar soluções. Elas podem ser classificadas como insaturadas, onde você teria, por exemplo, um solvente de água e o acetato de sódio com 80 gramas dissolvido em 100 gramas de água. Ou seja, você consegue dissolver 100% do material, não fica nenhum sólido no fundo.
Mas você pode também ter uma solução que a gente chama de saturada, que é você chegar no limite de solubilização. Você não consegue solubilizar mais que 123,5 gramas de acetato de sódio em 100 gramas de água nessa temperatura aqui ambiente, tá? Na temperatura de 20 graus. Mas se você aquecer essa solução e deixar ela resfriar, você consegue dissolver um pouco mais, né, de material. Tá? Então, a gente vai chamar essa solução de supersaturada. Ela normalmente tem um corpo de fundo. Então, a gente usa essa solução supersaturada normalmente aquecida. Né? Então, a 20 graus, o material está aqui, está presente, mas você normalmente tem que acabar aquecendo para poder utilizar a solução supersaturada, porque o sólido fica no fundo, então você precisa de diluir novamente esse sólido que sedimentou, né, para poder utilizar a solução. Então, nós temos a solução insaturada, que tem pouco soluto, né? E a gente tem a solução saturada, que tem bastante soluto, e a supersaturada, que tem mais soluto ainda, ok? Bom, pessoal, aqui ficam as definições para vocês. Então, a solução insaturada, então você sempre vai observá-la numa dada temperatura. A quantidade de soluto, de dissolvido, vai ser menor do que a solubilidade nessa temperatura. Na solução saturada, a quantidade de soluto é igual à solubilidade nessa temperatura. Na solução supersaturada, a quantidade de soluto dissolvido é maior do que a solubilidade nessa temperatura. Ou seja, você aqueceu, depois você esfriou para poder conseguir ter essa solução. Nós fizemos a classificação com relação à concentração de soluto e dissolvente. Agora, com relação ao tipo de solução. A gente tem soluções sólidas, soluções líquidas e soluções gasosas. Peraí, professor, não tem só solução, me lembra líquido. Não, a gente também tem solução sólida. O que quer dizer isso? Você tem uma quantidade de sólido disperso em uma quantidade de sólido. Por exemplo, um comprimido. Né? Por exemplo, um anel de ouro, né? Que não é só ouro, ele é uma mistura, essa liga metálica, ela é uma solução sólida. Né? Então, um comprimido onde você tem um pouco de paracetamol, o princípio ativo dele, né? Numa quantidade, por exemplo, de 100 miligramas, o resto do comprimido, ele pode ser talco, por exemplo, ou açúcar, que seja, tá? Então, uma solução sólida, ela pode ser de vários tipos. Ela pode ser um sólido dissolvido em um sólido, né? Ou seja, um sólido disperso em um sólido, um líquido disperso dentro de um sólido ou um gás disperso dentro de um sólido. Aqui a gente tem um exemplo, né, do gás oxigênio na platina, por exemplo, do catalisador, tá? Soluções líquidas. Então, essa a gente conhece mais, né? Por exemplo, quando você dissolve o sal na água, quando a gente pega o vinagre tem ácido acético, tem a água dentro dele, né? Uma solução aquosa de oxigênio. Então, a gente teria, por exemplo, ali a água, né? Que os peixes vivem dentro, né? Então eles precisam de respirar, então eles precisam de oxigênio, o oxigênio está dissolvido dentro da água. Então, quando eles acabam morrendo, às vezes por falta de oxigenação, é porque não tem oxigênio dissolvido na água. E em que estado que ele está? Está no estado gasoso. Então, a gente tem soluções líquidas, soluções sólidas, né, e soluções gasosas. Na solução líquida, a gente pode dispersar um sólido, a gente pode dispersar um líquido e a gente pode dispersar um gás dentro dessa solução. Nas soluções gasosas, o solvente e o soluto são gases. Por exemplo, o ar que a gente respira, né? Ela é uma mistura, então, de uma solução gasosa. O dióxido de carbono solubilizado em nitrogênio gasoso, né? Quando você queima alguma coisa e está disperso no ar esses gases, tá? Então, a gente não tem só soluções líquidas, a gente também tem soluções sólidas. A maneira de dizer quanto soluto está disperso em um determinado solvente, a gente chama de concentração. Então, vamos dar um exemplo aqui. Esse primeiro becker, né, tem uma quantidade de solvente menor do que esse segundo becker. Nesse segundo becker aqui, né, eu tenho a mesma quantidade de partículas que neste primeiro becker. Aqui eu tenho um material que eu vou chamar de concentrado, porque eu tenho muita coisa em um volume pequeno. E aqui eu vou chamar de diluído, que eu tenho bastante partículas, mais a mesma quantidade que essa, né?
mas um volume maior, tá? Então, nesse caso, eu tenho um volume pequeno e mesma quantidade de partículas que um volume grande. Então, isso daí tem um nome para a gente aqui da química. A gente chama isso daqui de solução concentrada. Tá? Então, a primeira solução eu chamo de concentrada. E essa daqui eu chamo de diluída. Como é que eu transformo uma solução concentrada em uma diluída? Eu acrescento solvente. E como é que eu transformo uma diluída em uma concentrada? Várias técnicas, né? Então, aqui a gente poderia, por exemplo, evaporar. Tá? Então, eu transformo uma solução concentrada com facilidade em uma solução diluída. Mas, transformar uma diluída em concentrada, a gente acaba tendo que usar algumas técnicas químicas, tá? Que eu acho que vocês vão ver essas coisas no laboratório com a professora Valdirene. Existem várias formas de expressar concentração. A concentração ela pode ser expressa em quantidade de matéria, ou seja, quantidade de íons, quantidade de moléculas, quantidade de átomos que está presente em uma solução, né? Por fração em quantidade de matéria, por porcentagem, por partes por milhão, por molaridade. Então, existem várias maneiras de expressar concentração. Vou mostrar para vocês essas maneiras, mas a gente vai se prender mais nessa primeira aqui, ó, porque com ela a gente consegue transformar em qualquer uma das outras, ok? A primeira forma, então, que para mim é a mais importante, é a concentração em quantidade de matéria. É você dizer que você tem uma quantidade de mols, de átomos, de partículas, de moléculas, né, em um dado volume. Essa quantidade é sempre utilizada com a unidade de medida mol por litro. Tá? Antigamente, a gente expressava também com esse símbolo aqui, olha. Hoje em dia a gente não expressa mais, com esse símbolo aqui, M grandão, que a gente chama de molar, tá? De molar. A gente dizia que isso daqui se chamava molaridade. Então, alguns professores mais antigos ainda usam esse termo aqui, molaridade, tá? Mas a molaridade nada mais é que você pegar a quantidade de matéria e dividir por um dado volume em litros, tá? Então, C vai ser sempre a concentração do material, né? N vai ser a quantidade de matéria e V o volume da sua solução. Então, esse é o primeiro jeito de expressar a quantidade de matéria. Vamos fazer exemplo? Só depois. Primeiro eu vou apresentar todas para vocês. A fração em quantidade de matéria é outra maneira de expressar a concentração. Então, nós podemos expressar a concentração dessa maneira. Você colocaria aqui embaixo, na fração, a quantidade de matéria total, onde você teria soluto e solvente, e aqui em cima, na equação, a gente colocaria só a quantidade de soluto. Veja, o número aqui de baixo vai ser um número grande, porque você sempre vai ter muito mais solvente, ou seja, quantidade de matéria de solvente, do que quantidade de matéria do seu soluto. Então, o valor da fração molar, a fração em mol, né, ou fração molar, que a gente falava antigamente, ela acaba sendo dada por essa equação aqui. Quantidade de matéria dividido pela quantidade de matéria total. Outra maneira de se expressar a concentração, e é muito utilizada no laboratório, é a porcentagem. Então, tanto ela pode ser porcentagem de massa por porcentagem de massa, porcentagem de volume por volume, como massa por volume. Então, a gente sempre tem que expressar, quando você expressa um termo de porcentagem, você tem que dizer o quê? É porcentagem massa-massa? É porcentagem volume-volume? É porcentagem massa-volume? Porque os resultados das contas vão dar diferentes, tá? Com essa conta, por exemplo, a gente calcula quanto que precisa de etanol para preparar um álcool 70. Só para vocês terem ideia da importância desse cálculo de porcentagem, tá? Algo muito utilizado também na indústria, por exemplo, para descartar um composto químico em um efluente, né? É a parte por milhão. Então, a gente fala ppm. A gente também tem ppb, ppt, então, assim, é parte por milhão. Quantas partes de massa de uma solução em miligramas eu tenho dividido pela massa total da solução? Ou seja, se eu tiver, sei lá, uma tonelada de água,
quanto que seria de ppm se eu colocasse 10 miligramas de, sei lá, paracetamol. Vou dar esse exemplo aí para vocês. Então, essa é uma ideia, tá? Para poder dispensar normalmente num efluente, o pessoal fala, olha, tem que estar em tantos ppm para você poder dispersar. Essa é outra maneira também de mostrar, por exemplo, o contaminante no ar, né? O ar estava irrespirável, ele tem que ter no máximo tantos ppm do material tóxico que não seria problema para a saúde humana. Então, esse também é uma outra forma de expressar concentração. Outra forma de expressar concentração é a molalidade, que é a quantidade de matéria, né, pela massa, né, que você quer no final, ou seja, a massa total. Então, isso aqui é importante porque se você estiver fazendo uma carga de comprimido, você precisa de fazer esse cálculo bonitinho, tá? Então, a molalidade é bastante importante para vocês também. Como eu falei para vocês, é possível você obter uma solução mais diluída partindo-se de uma solução mais concentrada. Isso nós chamamos de solução estoque. É você ter uma solução bem concentrada e diluí-la. Né? Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui que a gente viu antes, né? Do becker com 5 partículas dentro de uma quantidade de líquido, vamos chamar de 10 ml. E esse aqui vamos chamar 20. Então, a gente tem a mesma quantidade de partículas, mas em um volume maior, tá? Outra coisa que a gente pode fazer, né, é pegar uma parte desse líquido, né, transportar para um outro frasco e diluir, né? Então, quando você faz isso daí, também vem dessa ideia de diluição, né, de uma solução estoque. A equação de concentração é a mesma para cá ou para cá. O que vai variar? A concentração aqui, o valor vai ficar modificado. A quantidade de matéria é a mesma, mas os volumes são diferentes. Então, o valor da concentração muda, mas elas estão relacionadas. Por quê? Porque a quantidade de matéria, ela é igual à concentração vezes o volume. Então, se você tem esse daqui ou esse daqui, não importa, você vai sempre ter o mesmo N, a mesma quantidade de matéria, tá? Então, por isso que a gente consegue fazer o preparo de soluções utilizando essa formulazinha aqui, ó. Nesse caso aqui, a quantidade de matéria que tem nesse espaço é a mesma quantidade de matéria que a gente tem nesse espaço. Então, se N é igual a N, eu posso igualar essas duas equações e eu tenho essa equação, que é a equação de diluição, que é a concentração inicial vezes o volume inicial, que é igual à concentração final vezes o volume final. Nós vamos fazer cálculos com relação a esse tipo de situação, tá, gente? Mas primeiro eu quero apresentar para vocês todas as fórmulas e todas as coisas relacionadas ao preparo de soluções, para depois a gente partir para os exemplos de cálculo mesmo. Bom, pessoal, existe diferença entre a palavra diluir e dissolver? Sim, existe essa palavra e ela é muito importante. Vocês vão ter que incorporar isso no vocabulário de vocês. Diluir é você pegar uma solução estoque, por exemplo, e acrescentar um líquido e ela vai ficar, né, mais diluída, ou seja, a quantidade de matéria é a mesma, mas o volume é maior. Dissolver é você pegar um material sólido e acrescentar dentro do líquido, né, e preparar uma solução. Então, normalmente, o que a gente faz para preparar uma solução? Primeiro, a gente dissolve. Então, primeiro a gente dissolve, olha lá, vamos lá, dissolver, para depois a gente diluir. Tá? Então, essa parte aqui de cima é diluição. E essa parte aqui de baixo é dissolução. Existe diferença, ok? Às vezes isso cai até em concurso, isso é bem pegadinho. Para a gente determinar a concentração de algo, o volume final da solução é muito importante. Um exemplo é aqui o preparo de uma solução de água com etanol. Nós esperamos, né, tendo 50 ml de algo, que quando eu misturar com 50 ml, eu tenha 100 ml. Na realidade, para o etanol e para a água, isso não acontece. Quando eu misturo etanol e água, normalmente, né, o volume ele fica menor do que 100 ml. O que está acontecendo, gente? Por que o volume não fica de 100?
que existe uma organização dos átomos, né, das moléculas de água e das moléculas de etanol, né, por pontes de hidrogênio, ou seja, por ligações de hidrogênio, né, e há então uma contração do volume. Então, quando eu estou preparando uma solução, eu tenho que pensar que isso pode acontecer. Pode haver uma contração do volume. Então, eu tenho que calcular direito e saber quais são os meus componentes que eu estou misturando para não fazer uma solução com concentração errada, né? Se eu esperava que aqui tivesse 100 ml, mas tem 98, é pouca diferença? Não, é bastante diferença. Então, o material pode estar mais concentrado do que eu esperaria. Tá? Então, são coisas importantes. A gente não pode esquecer que o soluto também ocupa espaço, que ele também tem volume. Então, quando você está preparando uma solução, você não pode esquecer disso de jeito nenhum, tá? Porque senão você vai preparar uma solução de forma errada. E muitas pessoas fazem o preparo da solução de forma errada porque esquecem que o sólido, né, o seu soluto, por exemplo, também ocupa espaço, também ocupa volume. Vocês vão fazer muito, né, na graduação de vocês, eu acredito eu, principalmente o pessoal que vai trabalhar com microbiologia, né, é preparo de soluções seriadas, né, soluções que são baseadas na solução estoque. Então, você tem uma solução estoque que é mais concentrada e você vai fazer o quê? Você vai pegar e vai tirar 100 microlitros, ou seja, 0,1 ml, e vai colocar num outro tubo. Desse outro tubo, você já diluiu, né? Você já não está mais com a concentração inicial. Você acrescenta líquido, olha só. Eu pego 0,1 ml da minha solução estoque e coloco 0,9 do meu solvente. Né? Então, no total, eu tenho 1 ml aqui. Desse 1 ml, eu tiro mais 100 microlitros, ou seja, 0,1 ml. E acrescento em mais 0,9. Então, se vocês forem fazendo isso consecutivamente, né, vocês vão ter uma solução mais diluída no final. Então, isso aqui é bastante utilizado, o professor Plínio também usa, faz bastante isso daqui com os alunos dele que trabalham no laboratório, vocês vão ver isso mais adiante. Mas isso aqui vem do preparo de solução, você tem que ter ideia de que essa solução era bem concentrada, essa é mais diluída, mais diluída, mais diluída, mais diluída, mais diluída. Então, se você vai tirando só 100 microlitros de cada uma delas, no final você vai ter uma solução que ela é 10 a menos 5, né, de concentração com relação à solução estoque que vocês tinham. Eu não falei para vocês, pessoal, mas eu coloco uns links aqui embaixo, que é de onde eu tiro as fotografias, as figuras, e também tem alguns vídeos legais e interessantes para vocês verem com relação ao preparo de soluções, tá legal? Então, diluições consecutivas ou seriadas, eu estou pegando uma solução estoque, né? Algo concentrado com uma quantidade de partículas e estou retirando daqui de dentro partículas e colocando em outro tubo. Então, essas partículas, se eu retirar uma parte desse volume e levar para cá, e não levar toda, eu não consigo levar todas as partículas, eu levo apenas duas, por exemplo, aqui nesse exemplinho que a gente está colocando. E se eu tentar retirar um pouco do material aqui, as partículas que ficaram aqui dentro, então eu não levo todas elas, eu levo apenas uma parte. O volume de todas está igual? Por quê? Porque a gente acerta os volumes para que todos os volumes fiquem iguais. Tá? Então, esse tipo de experimento, né? É bem comum, né, nos laboratórios, né? E são bastante interessantes você ter essa ideia de que você está retirando quantidade de matéria de uma solução mais concentrada e passando, né, para um outro frasco, e essa solução então vai ficar mais diluída, ok? Quero que vocês guardem bem essa ideia em mente. Existe, pessoal, uma sequência básica para preparar uma solução. Tá? Eu coloquei 9 passos aqui para vocês. Primeiro, calcular a quantidade necessária do material. Então, você primeiro tem a parte de planejamento do experimento, né? Que é fazer os cálculos, verificar qual volume de material que você vai precisar, o tamanho das vidrarias. Então, a segunda parte é preparar as vidrarias.
Então, se você falou, olha, nas minhas contas eu preciso de um becker de 200 ml, na minha conta eu preciso de um balão de 1 litro. Então, a primeira parte é fazer contas. A segunda parte é preparar as vidrarias. Então, você vai limpar as vidrarias, deixar tudo pronto, tudo arrumado, né? Escolher qual o melhor tamanho, melhor volume para fazer aquele material. Terceiro passo é preparar os reagentes, pesar e pipetar. Então, primeiro você pesa num frasco separado o seu sólido, ou então você pipeta o seu líquido, tá? Para poder fazer o preparo da solução. No quarto passo é que você vai começar a preparar a solução propriamente dita, que você vai diluir com um pouco de solvente, né, o seu material, ou você vai dissolver, né, com um pouco de solvente com o seu solvente o seu material a ser preparado na solução, tá? Por que eu faço isso? Primeiro dissolvo, porque às vezes o que vai acontecer é que você tem uma solução perigosa, por exemplo, com um ácido, né? Você vai preparar uma solução ácida, você tem que tomar o cuidado de não colocar água em cima do ácido. Então, primeiro você coloca o ácido em cima da água, ele vai se dissolvendo, a reação normalmente é exotérmica, é quente, né? E depois que você dissolveu o seu volume final, né, de ácido que você calculou, aí sim você transfere para um balão. E aí você acerta, porque agora ele já está dissolvido, não tem mais perigo, você coloca água para poder completar o volume do balão, tá? Bom, terminou aqui o preparo da solução? Não. Você não pode armazenar nada dentro de balão volumétrico. Se vocês virem no laboratório alguém armazenando coisas dentro de balão volumétrico, essa pessoa está fazendo algo errado. Não se guarda nada dentro de balão volumétrico, porque o balão volumétrico ele é calibrado, ele perde a calibração. O balão fica contaminado, você tem que jogar fora. Na indústria é bem comum jogar fora vidrarias, né? No laboratório que a gente não costuma fazer muito isso. Bom, outra coisa, então, né, depois que você transferiu o material para o balão volumétrico, é completar o volume até o menisco. E depois que você fez isso, você transfere esse material do balão volumétrico para um frasco de armazenamento correto, adequado. Se for uma amostra que tenha sensibilidade à luz, você vai guardar em um frasco âmbar. Se é um frasco que precisa de ficar na geladeira, você vai ter que transferir para um frasco de armazenamento. Antes de armazenar, né, tá com a sua solução pronta, você tem que etiquetar corretamente o seu frasco, tá? Para que você tem que colocar a data, colocar o que é, qual que é a concentração e quem preparou. São coisas importantes, tá? E o último aí sim é armazenar o material em um local adequado. Bom, gente, aqui eu coloco um link dos casos que eu apresentei para vocês, dos problemas, né, de preparação que eu mostrei para vocês no início da aula, né? E para que vocês possam ler as reportagens completas lá, né? E conhecer alguns outros erros de manipulação que causam morte de pacientes, tá? Então, eu não coloquei todos os casos que eu vi por aí, que tem muita coisa, ok? Vamos encerrar então essa parte da aula, né? Essa primeira parte da aula. Não vou deixar exercício aqui no final dessa parte da aula, vou deixar exercício para vocês na aula seguinte, na segunda parte da aula de soluções, para a gente resolver em sala, ok? Deixo aqui para vocês algumas referências super importantes para a gente entender um pouquinho, né, do preparo de soluções, do estudo de soluções, da estequiometria, né? E esse livro aqui é o que a gente mais usa, né, na química para fazer preparo de soluções. Ele é bem famoso, Morita. Tá legal? Então, deixo aqui essas referências para vocês. Então, até o próximo vídeo.